já vimos na demonstração do módulo de engenharia de produção como funciona um roteiro de produção dentro do sistema Ômega e já vimos também no módulo de MRP como que são as variáveis para o sistema sugerir novas ordens de produção. Agora vamos ver dentro do módulo de controle de produção como controlamos uma ordem de produção, como fazemos apontamentos, como abrimos novas ordens de produção também. Então, uma ordem de produção ela pode ser aberta pelo processo de MRP2, mas eu também posso abrir uma ordem manualmente, uma ordem que não estava previamente planejada, eu também posso vir no sistema e incluo sem nenhum tipo de burocracia, desde que eu tenha autorização para isso. Eu posso colocar aqui que eu vou editar os componentes, vou colocar qual é a data de abertura dessa ordem, qual é o produto que eu estou abrindo essa ordem de produção, em que o roteiro que eu vou fabricá-lo, qual é a quantidade prevista, aqui eu vou colocar 50 peças, a data de início de produção planejada provavelmente é hoje, e eu vou terminá-la daqui uma semana. Então, toda vez que eu abro uma ordem de produção, o sistema copia automaticamente este roteiro que eu sinalizei aqui para esta ordem de produção. Então, se eu fizer qualquer alteração no roteiro de produção, as ordens já abertas não são afetadas. E como eu copio o roteiro de produção para essa ordem, o sistema também permite, se eu tiver autorização para isso, editar os componentes previstos nessa ordem de produção. Então, clicando aqui em editar componentes e dando um OK, o sistema já me mostra uma lista de materiais que será necessário para fabricar essa ordem de produção, pelo roteiro de produção que eu escolhi. E aqui ele permite que eu coloque novos componentes que não estavam previstos previamente pela engenharia. Eu posso dizer em qual operação que vai entrar e qual vai ser o componente, assim como excluir algum componente ou alterar a quantidade. Por exemplo, eu vou pegar este meu primeiro componente, que é um de BIM preto, e vou colocar agora a quantidade de V de 102 para 110. Isso é consumido na primeira operação. Então, eu já fiz essa alteração, já está aqui como 110. Poderia fazer outras alterações se eu quisesse. Dou um OK. O sistema, então, já abre para mim a ordem 65. Essa ordem já está com o status de liberada. Então, eu não abri como especificado, já está liberada. Então, já pode sofrer apontamentos de produção. Eu vou abrir aqui mais uma ordem de produção para mostrar maneiras diferentes de apontar. Então, vou abrir com a mesma data. Vou abrir também com o mesmo item, fabricando pelo mesmo roteiro, as mesmas quantidades, só que eu vou terminar e começar hoje essa ordem de produção. E não vou editar. Dou um OK, então já abre para mim a ordem 66. Essa ordem de produção, se eu quiser nessa hora, eu poderia imprimir essa ordem de produção. Aqui é um exemplo de um relatório de ordem de produção, mas cada empresa pode criar o seu relatório de ordem de produção. Vou imprimir 65. E venho aqui e já posso pedir para o sistema imprimir essa ordem de produção. Então aqui nós temos um exemplo de um layout de impressão da ordem de produção, onde eu tenho qual é a ordem, qual é a operação nessa página, em cada página eu vou ter uma operação, qual é a quantidade prevista, qual é o item. Nessa primeira operação, então, eu tenho lugar para colocar a quantidade apontada nesta operação, quais são os componentes previstos, código de descrição, a quantidade prevista de consumo, a quantidade real para o usuário colocar, assim como qual é a mão de obra prevista, quais são as máquinas e quais são as ferramentas, os tempos padrões e espaço para o usuário colocar o tempo efetivamente consumido. De novo, isso é um modelo de ordem de produção, cada empresa pode ter o seu layout. Outra coisa que eu poderia fazer nesse momento é a transferência das quantidades de um depósito para outro baseado nessa ordem de produção. Essa transferência ela pode ser parcial ou pode ser total. Como eu estou produzindo e consumindo sempre nos mesmos depósitos, eu não vou fazer essa transferência. Vou fazer então agora o apontamento efetivo da ordem de produção. Vou apontar então a ordem 66 primeiro. O sistema já coloca aqui que a quantidade prevista é de 50 peças e a quantidade aqui para eu preencher, quantidades foram boas, quantas vão de refúgio e quantas vão para retrabalho. Existem duas maneiras básicas de eu fazer esse apontamento de ordem de produção. Eu posso apontar todas as operações de uma vez só, isso é no caso de uma ordem rápida, onde eu já produzo e quero apontar no sistema a quantidade produzida e eu já consumi tudo. E naquelas ordens onde eu vou demorar alguns dias, aí sim eu vou apontar operação por operação,
para qualquer pessoa que queira consultar essa ordem, sabe exatamente que fase que ela está, e também já para atualizar o estoque conforme os consumos que estão acontecendo. Então, primeiro eu vou apontar uma ordem rápida com todas as operações. Então, eu vou apontar aqui 50 peças, vou pedir para o sistema sugerir para mim, então ele já traz aqui 50 em cada uma das operações. Ele já traz também os componentes de todas as operações, porque eu pedi todas as operações. Ele traz para mim aqui a quantidade prevista igual à quantidade real, ou seja, a quantidade real já veio preenchida, porque na minha engenharia eu marquei esses componentes como backflush, ou seja, baixa pelo consumo padrão, mas eu permite aqui alterar. Perceba que esse item, por exemplo, o paper, ele não veio preenchido, porque esse item não está como backflush, assim também como esse meu vinil. Então, se eu tentar apontar sem informar esses dois itens, o sistema avisa que os apontamentos serão incompletos, que não vai poder gravar essas operações. Então, eu dou um cancelo aqui para poder realmente apontar qual é a quantidade que eu estou consumindo desses materiais. Então, aqui eu posso falar que foi, por exemplo, 52. Esse meu item aqui de cima, previsto 191, eu consumi na realidade 190. Então, o sistema permite, se eu tiver autorização para isso, para vir e alterar, colocar a quantidade de reais que eu estou consumindo de cada um dos meus componentes. Se eu tiver autorização para isso, também eu posso acrescentar um novo componente que não estava previsto nessa ordem de produção, tirar um componente, mudar operadores, mudar máquinas, mudar as ferramentas, ou seja, para que reflita exatamente o que aconteceu na minha linha de produção. Venho e efetivo essas operações, e o sistema automaticamente já dá baixa desses componentes e já entra com o produto acabado dentro do meu estoque. Então, eu já posso ver aqui que pela ordem 66, por exemplo, vejo aqui em estoque, diversos consultas, vejo aqui o saldo. O que aconteceu já com esse meu assento dianteiro, que é algo que eu estou produzindo? Eu consigo ver aqui que nesse mês começou com saldo de 85, teve entrada de 3.274 peças. Clico aqui em entradas, eu tenho aqui entradas por estoque, aqui entradas por ordem de produção. E eu consigo ver aqui pela minha ordem 66, entrar então as 50 peças. Já entrou no meu estoque automaticamente. E eu tenho aqui ainda previsto de fabricação 293 peças. Que pode ver que pela ordem 65, eu tenho aqui previsto ainda 50 para produzir. E pela ordem 66 não aparece mais aqui, porque eu já produzi essa ordem de produção. Mesma coisa com os meus componentes, com as minhas matérias-primas. Então, eu tenho aquele BDU, reto, onde eu tenho, por exemplo, uma quantidade prevista e quantidade já consumida. Então, eu tenho aqui que começou o mês com 828, entraram 10.000 e saíram 6.967 peças, gerando um saldo atual de 3.860. Nessas saídas, já tenho que eu consumi pela ordem 66, está aqui, consumi 102 peças. E pela ordem 65, o que aconteceu? Está aqui um imprevisto de consumo de fabricação que está batendo no meu saldo final para mostrar quanto que eu teria disponível. Então, esta quantidade, na realidade, ela não mexe com o meu saldo físico, apenas com o meu saldo disponível. E eu olhando aqui, eu vejo que na ordem 66 ainda está previsto consumir 102 e na outra eu já consumi, então não está aparecendo mais aqui. Tá? Então, na 66 já consumi. E na 65 ainda tem um saldo para consumir. Então, vamos lá consumir essas ordens de produção. Se eu consultar também essa ordem de produção, neste momento, o sistema vai me mostrar que a ordem 66, eu tenho uma quantidade de 50, como nominal dela, apontado já 50, então eu tenho um saldo de 0. Eu tenho aqui todos os itens previstos para esta ordem, e todos os consumidos, todos apontados. Então, quanto que eu apontei em cada operação, é 50 nas 3 operações, os componentes efetivamente consumidos nesta minha ordem de produção, por operação, os operadores, as máquinas e as ferramentas. Vou apontar agora uma ordem parcialmente. Então, pela ordem 65, eu não vou apontar todas as operações, eu só vou apontar a operação de corte. De quanto? Não das 50, eu vou apontar só 40. Então, o sistema traz apenas a primeira operação, com 40 peças, traz os componentes previstos apenas da primeira operação, não está aparecendo segunda e terceira operações, e proporcional às 40 que eu estou produzindo,
Então eu tenho aqui quantidade prevista igual a real para 40, onde de novo eu vou editar nos campos que não estão com backflush. Então aqui 41, e vou mudar também esse daqui de 1000 para 15. Posso colocar outros componentes se fosse o caso, efetivo, assim. Nessa hora, o que acontece? Esses componentes já dão baixa também do meu estoque, mas não entra nada no meu produto acabado. Então vamos voltar lá em estoque e ver o que aconteceu com o saldo com o meu assento dianteiro. Perceba que para este item, o saldo final continua o mesmo. Se eu vou ver aqui as entradas, não houve novas entradas, não houve nada pela ordem 65, apenas pela 66 que eu já tinha finalizado. Ela continua ainda previsto de fabricação, que é as 293, porque eu não terminei a última operação, então continua aqui 50 peças. Só que aquela minha matéria-prima já foi consumida. Então, se eu for ver o que aconteceu com ela, eu tenho aqui previsto de consumo de fabricação. Ela fica apenas proporcional a 10 para a ordem 66. Então, eu tenho aqui uma baixa menor do que aconteceu. A 66 já foi consumida, aliás, a 65 fica só em 22, porque é proporcional às 50 que eu abri, 88 já foram consumidas. E se eu vou ver aqui as saídas, já aumentou então em 88, que foi exatamente o reflexo da minha ordem 65, onde eu já consumi 88, então, que é proporcional às 40 que eu já produzi. Se eu vou ver essa ordem de produção, atualmente, como é que ela está, então eu consulto essa ordem de produção, a 65, e o sistema me mostra que eu tenho previstos esses componentes, que eu já apontei a primeira operação e só a primeira operação, os componentes que eu já baixei até esse momento, tá, e que foi só na primeira operação, os operadores da primeira operação, as máquinas e as ferramentas. Posso apontar de novo a segunda operação e apontar a terceira operação, sempre proporcional ao que eu já produzi. Então, se eu tentar produzir a ordem 65, informando, por exemplo, 50 peças, na segunda operação ele não vai deixar. Então, eu aponto a segunda operação com, por exemplo, 30, efetivo, e já vou produzir também a terceira operação apenas com 10. Então, já vai entrar 10 peças no meu estoque pela ordem 65 e assento dianteiro. Tem aqui os componentes que vão ser consumidos. Efetivo, sim, sim. E nesse momento, então, se eu dou uma olhada lá no meu saldo de estoque, o meu saldo do assento dianteiro, eu tenho agora uma entrada, então, de mais 10 peças no meu saldo final. Consulto aqui a entrada, então, pela ordem 65, eu tenho, então, agora as 10 peças entrando no meu estoque e consumindo os componentes previstos nessas operações. E consultando aquela minha ordem de produção, eu vejo que neste momento, na minha ordem 65, eu tenho em recursos apontados 3 operações, a primeira operação com 40 peças, a segunda operação com 30 peças e a terceira operação com 10 peças, e os recursos consumidos até esse momento, sendo que o resto ainda está em saldo em processo. Esse é um resumo, então,